Bom, então, como vocês estão vendo aí na tela, eu fiz um quadro comparativo das três preposições, in, on e at, que é para fechar essa sequência de aulas dessas preposições. Então, hoje a gente vai tratar das três em comparação nas relações de lugar e espaço e em algumas relações metafóricas, né, que derivam de lugar e espaço. Estão conseguindo enxergar bem o quadro aí? Deixa eu ver aqui. E aí, na próxima aula, a gente trata provavelmente da preposição for, depois da preposição to, depois mais uma aula comparando as duas. A gente segue nesse ritmo, comparando as preposições. Então, vamos começar ali. Antes de olhar ponto a ponto do quadro, eu vou falar um pouco sobre uma outra coisa, que é como que você interpreta a preposição, os conectivos de modo geral, mas nas preposições isso é mais evidente. Eu já mencionei na aula introdutória que é pelo tipo de relação que ela cria, né? Então, cada preposição tem especificamente um tipo de relação que ela cria entre os elementos que ela está conectando. Então, é esse tipo de relação, entendendo esse tipo de relação, que você vai aprender, né, a usar corretamente as preposições, cada uma delas. E essa relação, ela é o quê? Ela significa como a preposição encara, interpreta o complemento que ela está introduzindo. Toda preposição introduz alguma coisa, introduz um elemento na frase, né, na oração ali, um elemento sintático. E esse elemento ele está sendo introduzido com um propósito ou com um sentido específico que é dado pela preposição e pela função sintática dele. Então, vamos ver alguns exemplos aqui antes da gente entrar no quadro ponto a ponto. Então, olha lá. Eu marquei ali. A diferença está em como a preposição encara o complemento, encara aquilo que ela está introduzindo. Ó, quem está no Instagram, o link está na bio do perfil. Link na bio do perfil. Quem está aí no Instagram, vai lá no meu perfil, na bio, está o link para a live no YouTube. Lá no YouTube a gente está compartilhando a tela para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Beleza? Vamos lá. Bom, vamos lá. Então, aqui, ó, nós temos três frases, uma com a preposição in, uma com a preposição on e uma com a preposição at. E cada uma delas encara o complemento que ela introduz de uma maneira diferente, de uma maneira própria. Então, vamos ver lá a preposição in, que diz ali, we got lost in the building. Nos perdemos no edifício, no prédio, na construção. Por que que esse in é usado aqui? Como a gente viu lá na aula de in, a gente vai rever um pouco hoje, a preposição in, ela tem esse sentido de um ambiente, de um lugar abrangente. Ela tem essa ideia de uma coisa que abrange a outra. Então, você está nessa frase aqui, a palavra building está sendo usada como um lugar amplo. Não precisa ser necessariamente uma coisa grande, como a gente vai ver com veículos, por exemplo, né? Veículo é relativamente pequeno, mas ele está sendo encarado como um lugar dentro do qual a pessoa está, ou a coisa ali, né, que está sendo conectada, na qual a pessoa está envolvida. Então, é uma coisa de ambiente. Então, nos perdemos no prédio. Então, o prédio aqui está sendo encarado como um lugar em que você pode, dentro do qual você pode transitar, dentro do qual você pode ir para lá e para cá. Então, um ambiente, um cenário. Acho que até um termo cenário é até mais preciso. Ó, quem está no Instagram, link está na minha bio para a live no YouTube. Vai lá. Estamos no YouTube, compartilhando a tela. Certo? Então, building aqui está sendo encarado o prédio mesmo nas suas dimensões, como um lugar dentro do qual você pode transitar, inclusive se perder, que é o que diz a frase. Na próxima, nós temos the parachutist landed on the building. Então, o paraquedista pousou no prédio. Pare que, em português, nós vamos dizer, nós nos perdemos no prédio, o paraquedista pousou no prédio. A preposição em português é a mesma, em inglês não. Por quê? Porque o on ele enfatiza essa relação da superfície ou do apoio, o contato entre superfícies e essa relação de apoio. Uma coisa está
sobre a outra, uma coisa está apoiada na outra. Então, aqui, building já não é mais tratado como um ambiente, mas tratado como uma superfície sobre a qual o paraquedista pousou. Então, a relação é outra. A maneira como building está sendo encarado aqui é diferente da maneira como está sendo encarado anteriormente. E no último exemplo, nós temos the football game is at the stadium. Então, o jogo de futebol é no estádio. Veja, o estádio, ele pode ser um lugar dentro do qual você pode transitar, inclusive se perder. Ele pode ser encarado como uma superfície, né, um lugar sobre o qual um paraquedista pode pousar, por exemplo, como seria no exemplo anterior. Para quem está no Instagram aí, o link está na bio para o YouTube. Mas ele não está sendo encarado nem dessa forma, nem da outra forma. Está sendo encarado aqui como, primeiro, como um ponto de referência específico, e essa noção de ponto de referência específico nós vamos ver lá no quadro de comparação. E ele pode ser, ele tem o sentido também da função do prédio em si. A preposição at, ela tem essa ideia de função, de funcionalidade, de instrumento. Então, para que serve um estádio? Ele serve para esporte, né? Para a prática de esportes. Então, at the stadium, aqui, por conta do que vem antes, o jogo de futebol, né? Então, o prédio está sendo usado, o stadium aqui está sendo usado, primeiro, com o sentido de uma referência precisa, segundo, com relação à finalidade dele. Então, quando você usa algo como um instrumento, como você usa algo para a sua finalidade, normalmente usa-se a preposição at. Esse exemplo, we are at São Paulo, eu explico depois. Vamos olhar lá os exemplos do quadro. Depois eu volto aqui e comento isso. Mas essa distinção, essa maneira de encarar o complemento, a gente vai ver lá no quadro com mais detalhes, né? Mas ela está por trás de tudo aquilo lá. Vamos para o quadro comparativo agora. Quem está aí no YouTube, manda uma mensagem no chat aí para saber quem tá participando aí. Então, voltando ao quadro. No quadro, nós temos ali a preposição in, on, at ali na horizontal, na vertical, aliás, né? Formando as colunas e formando as linhas, nós temos as relações lugar e tempo, que são as relações principais, as outras derivam dessas duas. Então, se você captar bem a ideia, as relações de lugar e tempo, principalmente a de lugar, né? Ela é muito mais importante, você consegue captar as ideias derivadas e os usos figurativos das preposições. Mas antes, nós temos lá em cima a unidade semântica. O que que é unidade semântica? Bom, não vou dar uma aula de unidade semântica aqui, porque seria uma coisa extensa demais. Mas a ideia, tem várias postagens minhas lá no Instagram sobre unidade semântica, vocês podem procurar lá depois. Mas a unidade semântica é um estudo do sentido essencial de uma palavra. Então, vocês já devem ter lidado com essa situação em que você encontra uma palavra e ela tem várias aplicações. A gente percebe isso principalmente quando está aprendendo outro idioma. No nosso idioma, a gente quase não percebe isso. É natural, a gente, com o tempo, é prática, a gente vai usando o idioma e a gente acaba não reparando em certas peculiaridades ali. Mas, quando a gente vai aprender outro idioma, a gente começa a perceber por questão do contraste. Então, vocês já devem ter reparado que certas palavras em inglês, ou em qualquer outro idioma que vocês tenham aprendido além do português, tem várias aplicações em que cada uma dessas aplicações a tradução muda para o português. É uma tradução, então, o que que é a palavra X, né? Sei lá, o que que é a palavra work? Work é o verbo to work, é o verbo trabalhar, mas dependendo da frase, ele pode significar funcionar também. Dependendo do contexto, ele pode significar até exercitar-se, né? Malhar. Então, essa diversidade de sentidos que uma palavra pode ter estão geralmente, na maior parte dos casos, estão dentro de um campo comum, quer dizer, tem um sentido mais abstrato a cada um desses sentidos particulares
que está por trás de todos aqueles outros sentidos aparentemente inconciliáveis, né? Totalmente diferentes. Então, na tradução, a gente percebe muito isso. Quando você está aprendendo outro idioma, a gente percebe muito isso, que vai comparando. Esse sentido que você abstrai das diversas aplicações de uma mesma palavra, ou da maioria das aplicações de uma mesma palavra, esse sentido, esse sentido abstrato, né, que você encontra da palavra, se chama unidade semântica, quer dizer, unidade de sentido. Qual que é o sentido em comum que todas as aplicações, ou a maioria das aplicações de uma mesma palavra tem, que está por trás daquelas aplicações. Isso é unidade semântica. Então, as preposições, obviamente, têm unidade semântica também, afinal, elas são usadas nas mais diversas situações, né? São usadas para caramba, né? Em situações bastante diversas. Então, a unidade semântica, eu coloquei ali a unidade semântica do in, do on e do at, pretendo fazer isso com as outras preposições também, conforme a gente for avançando. Então, qual é a unidade semântica do in? A ideia que está por trás. Essa ideia de ambiente, grupo, abrigo. Quando a gente está lidando com tempo, essa ideia de um período longo e também a ideia de duração. Você está falando de um período mesmo, não de um momento, né? Um momento específico, um momento curto, um momento preciso. Está falando de um período longo. Então, vejam, o in, ele sempre tem essa ideia de abrangência, de dentro de ambiente, de grupo. Qual que foi o outro exemplo que eu dei lá atrás? É a de cenário. De cenário, então, é uma coisa que envolve outra, completamente, né? O cenário envolve, o ambiente envolve, o contexto. A ideia de contexto também é boa para explicar o sentido de in. Já a preposição on, na sua unidade semântica, nós temos a noção de movimento, transição, meio e percurso. Quer dizer, o on, ele já não enfatiza um cenário, ele enfatiza um percurso, como que uma estrada, né? Como que uma coisa, um caminho, uma transição. Por isso que, como advérbio, o on pode ser usado muito com a ideia de adiante, né? Você fala para a pessoa go on ou move on, quer dizer, siga em frente, continue, quer dizer, a ideia de percurso, de andamento. Então, quando ele vai para o tempo, a noção de um momento curto, um período de tempo curto ali, mensurável, reconhecível, facilmente, você consegue captar facilmente. Porém, dinâmico, quer dizer, é de fato uma duração, não um momento estático, está lá também. E aí nós temos a noção de lugar extenso, né? Então, um lugar extenso, mas não ambiente, e o durante ou ao longo de. São essas ideias por trás da preposição on. E um pouco também do advérbio on. Já a unidade semântica do at era um pouco mais difícil de captar, mas com os exemplos acredito que vocês vão conseguir entender. Temos a ideia de precisão, utilidade e interação. Quer dizer, precisão é uma coisa específica, não um ambiente todo, um cenário todo. É um elemento dentro do ambiente. Utilidade, quer dizer, a relação que ele tem com que o at gera, é aquela relação de uma coisa que está sendo usada, que vai ser usada, uma questão instrumental. E interação, né? A interação entre os elementos. Por exemplo, quando você usa o in, você usa o in não na ideia de uma interação entre o elemento que está sendo, o elemento anterior e o ambiente que está sendo introduzido. Muito pelo contrário, o ambiente abrange, né? Abrange meio que determina o outro elemento. Alvo da ação, porque entra a ideia de precisão, então, para onde uma coisa vai especificamente. Movimento, instrumento, momento preciso e estático, sem duração, ou seja, quando nós usamos o at no tempo, ele geralmente vai ser usado para um momento específico no tempo, não um período temporal. E lugar preciso também, né? Porque tem a noção de utilidade. Certo? Então vamos analisar a relação de lugar, aliás, espacial, em cada uma das preposições, depois a temporal. Deixa eu ver como é que vocês estão no YouTube aí. Beleza. Então, in com lugar.
vai dar essa noção de lugares abrangentes. Então, eu coloquei alguns exemplos lá, como hemisphere, continent, hemisfério, continente, country, state, city e building. Repare que todos esses lugares são muito abrangentes. Está meio que numa escala aí, né? Então, building seria o menor de todos, mas ainda assim, quando nós usamos o in com a palavra building, aqui não é a palavra building em si, são palavras que se refiram a edifícios, né? Então, pode ser, por exemplo, house. House é uma palavra que é um tipo de building. Se refere a alguma coisa que é um tipo de edifício, né? Mas são coisas que têm essa característica de ambientação, de contexto, estar dentro de. Locais fechados também, que não são lugares grandes, não são lugares abrangentes, mas eles como que prendem a coisa dentro, com box, closet e car, né? Box é caixa, closet é armário, guarda-roupa e car é carro. Já vê isso com veículos, né? Veículos assim que fecham a pessoa dentro, tem esse uso da preposição in. Então, veja lá, a ideia de que, por exemplo, o hemisfério, continente, né, são coisas muito abrangentes, é um cenário muito abrangente. Então, ele envolve completamente a pessoa, país, estado, cidade também. E o edifício, de certa forma, também, né? É bem abrangente, por mais que seja um prédio pequeno, mas ele é muito abrangente. Ele tem esse potencial de cenário. E se for lugar menor, lugar que também abrange, mas e fecha, né? Então, a pessoa fica presa lá dentro, a coisa fica presa lá dentro. Já quando a gente vai para a preposição on, nós temos primeiro a ideia de percurso, caminho. Então, veja só, a gente aprende normalmente que a preposição, essas três preposições, quando são usadas para relação de lugar, elas têm essa ideia de o in é abrangente, o on é intermediário, at é preciso, como se fosse uma escala de precisão. Mas o que está por trás não é necessariamente, não é bem essa escala de precisão, não é bem isso, porque a gente vai ver exemplo em que inverte a coisa, né? Ah, o períodos menores são usados com o in, por exemplo. A gente vai ver depois lá no tempo. A ideia não é essa, a ideia está naquela essência, lembrando que o on dá essa ideia de um percurso. Então, veja lá os exemplos, né? Nós temos street, path e road, e way, e palavras sinônimas a essas, né? Então, rua, caminho, estrada, e path é caminho também, né? Assim como way, mas path pode ser usado também como percurso. Então, veja que são coisas que têm essa noção de uma linha, né, reta ou não, mas é uma linha, é uma linha que ela é seguida. Você passa, você vai por ela, você segue essa linha, é um percurso. Então, essa ideia de percurso dá a noção de quê? De um movimento numa direção específica, né? Na direção dada por aquele substantivo, né? Então, street, path, roadway. E essa ideia de seguir em uma linha, seguir em frente, ir em movimento, percurso, é o on. De novo, aquela ideia adverbial do on, né? Com go on e move on, por exemplo, que é em frente, seguir em frente e tal. Então, é por isso que com a palavra street, nós usamos o on, porque rua é como que um trilho de trem também serve aqui. A, a rua é como um trilho, né? É um caminho sugerido ali, né? Você segue aquele caminho. Então, isso é o on. A outra ideia do on é a ideia das superfícies, porque tem aquela ideia de apoio, uma coisa apoiada sobre a outra. Então, TV, cell phone, computer, televisão, telefone, computador, internet, né? Internet, table, floor, ground, poderia colocar desk ali também. Quer dizer, tudo isso são superfícies. Vamos começar de baixo ali, table, floor, ground. Na verdade, table, floor, ground deveria estar aqui na primeira linha ali para ficar na ordem de abstração. Mesa, quando você coloca uma coisa na mesa, ela fica ali naquela relação entre superfícies, há o toque entre superfícies e a ideia de apoio. Então, isso aí é totalmente a preposição on. Não cabe o in aí, porque o in indicaria dentro de, não está dentro da mesa, está sobre a mesa, né? Mesma coisa com floor e ground. Agora, e TV, cell phone, computer?
Nós usamos o on com TV, cell phone e computer quando você está falando do conteúdo que aquilo lá oferece, porque a sua relação com a televisão, com o celular, com o computador, é uma relação bidimensional, ou seja, uma relação de superfície. Não é uma relação tridimensional, como seria, o que seria própria da preposição in. Então, quando você fala que viu alguma coisa na televisão, ou está olhando no o telefone, viu no computador, coisa assim, é com on, porque a sua relação ali é com a superfície da tela. No entanto, se você estiver falando de algo que está literalmente dentro da televisão, dentro do telefone ou dentro do computador, sei lá, as peças do computador, então as peças que estão dentro do computador, dentro da televisão, dentro do telefone, aí virou uma relação de quê? Uma coisa dentro da outra, relação de ambiente, de lugar. Aí vira in. Então, quando é conteúdo, né, relação com o conteúdo da TV, telefone, computador, é on. Quando é uma relação literal, quer dizer, os componentes físicos do negócio que está literalmente lá dentro, aí é in. Estão entendendo aí? Manda aí nos comentários aí, já vão preparando as dúvidas também. Bom, e aí, internet é a mesma coisa. Internet, você tem o seu acesso à internet é por um instrumento, né, com o qual você tem uma relação bidimensional, tela, que é o computador e o celular, né, e televisão também, né? Então, também é on the internet. Você vai mencionar, você vai usar, certo? Depois nós temos ali os veículos que não envolvem ou dentro dos quais se pode circular. Então, veículos que não fecham a pessoa, como bicycle e motorcycle, né? Bicicleta e moto. Também aí entre skate, patinete, todos esses veículos abertos, né? Como eles não fazem a cobertura ali, não faz uma cabana ali em volta da pessoa, então é on. Porém, se for um, um veículo que é fechado, mas ele é muito grande e ele dentro dele, a sua relação é diretamente com o chão dele, quer dizer, você pode circular lá dentro, você pode transitar lá dentro, aí vira on, não in. Então, bus, train e airplane. Barco também, boat também pelos dois motivos. Dependendo do tamanho do barco, dá para circular e ele tem uma parte que não é fechada, né, geralmente. Beleza? Aí nós vamos para a preposição at. A preposição at tem a ideia, no primeiro uso ali, né? Endereço completo. Endereço completo é pelo menos número e rua. Não precisa bairro e cidade, porque dependendo do contexto, bairro e cidade está subentendido, né? Se eu vou falar para alguém que mora no mesmo bairro que eu, onde eu moro, eu não preciso falar o bairro. Ou se eu moro sei lá, numa região central, numa avenida muito famosa da cidade, não preciso falar o bairro. Falo o nome da rua, o nome da avenida e o número. Se eu vou falar meu endereço para uma pessoa que mora na mesma cidade que eu, mas em bairro diferente, eu não preciso falar cidade, eu falo só bairro. A quem está aí no Instagram, o link está na bio do meu perfil para o YouTube. Vai lá no YouTube. Vai estar no YouTube. Agora, por que que é o at aqui especificamente, né? Dentro daquela definição clássica que a gente vê que não, é uma escala de precisão da informação, e beleza? Isso é uma classificação que ajuda muito, né? É uma classificação prática, que você reconhece, você entende facilmente o que ela, você, com essa definição você consegue aplicar com maior facilidade, mas a explicação de fato para isso é que a preposição at, lembrando, da ideia de interação, e com um endereço específico, um ponto preciso dentro de uma rua, por exemplo, né? Você consegue interagir. E é aquela coisa da precisão, né? A rua não. A rua é uma coisa muito ampla. Então aí nós usamos o at. Depois nós temos pontos específicos como referência ou em uso. Se você está usando
algum elemento do cenário como referência da sua posição, que aí dá aquela ideia de ao redor de, né? Estou ao redor de algo. Você pode usar a preposição at também. Por exemplo, at the window at the entrance. A janela, aí entra muito a preposição a do português, né? Vai levar o acento grave, dependendo se tiver artigo feminino ali. Estou à janela. Estou à entrada. Então, a pessoa ela está usando a janela aqui ou a entrada como ponto de referência. Ela está ali ao redor daquilo, muito próximo daquilo. Ou, se você estiver usando, aí entra aquela relação de interação que é própria do at, que é um objeto específico, um ponto específico no espaço que está sendo usado, que tem uma interação, que seria o at the table e o at the desk. A mesa. Então, alguma coisa que esteja na mesa, você colocou sobre a mesa ali, né? Está apoiado na mesa, é on, porque não há uma interação ali. O objeto que está sobre a mesa não está usando a mesa nem nada. Agora, se você está em relação à mesa na posição de uso, né? Está sentado ali na cadeira e, né, a mesa ali como quem está usando. Aí é a preposição at. Ação disso. Primeiro, serve para desk, porque table e desk são sinônimos, né? Quase a mesma coisa. Depois nós temos locais de atividades rotineiras. Home, muito comum com home, house não. Home, work, school, college e qualquer outro lugar que seja de atividade rotineira sua. Que, de novo, aí a ideia de uma interação. Então, work aqui, obviamente, é substantivo. Então, no trabalho, o substantivo no lugar, pelo fato de ser de existir essa interação entre você e o seu ambiente, seu local de trabalho, né? Então você pode usar o at. School, college também são lugares de rotina. Depois nós temos locais de estadia temporária ou pontos de referência. Então nós temos ali hotel e hospital, hotel e hospital. Você pode usar o hotel como estadia temporária o hospital como estadia temporária. Por exemplo, se você vai visitar alguém no hospital, e aí você não está, veja só, você vai usar aqui hotel e hospital, você pode usar in, porque são prédios, você pode usar at, nesse sentido de estadia temporária ou ponto de referência. Por quê? O in cria aquela relação de um ambiente, de um contexto. Então, se você está in the hospital, dá a entender duas coisas. Primeiro, a ideia por trás dessas duas coisas é a ideia de que aquilo lá é um ambiente para você. Então, ou você trabalha lá, ou você está internado. Então, é in. No hotel, a mesma coisa. Você trabalha lá, ou você está hospedado. Agora, se você passa no hospital, como que para visitar alguém, ou para falar com alguém que trabalha lá, enfim, ou para ver alguma coisa, resolver alguma coisa, enfim. Aí aquilo lá já não é um ponto de estadia, não vira um ambiente para você, aquilo é apenas um ponto temporário, é um ponto de referência e é at, tanto para hotel e quanto para hospital. Corner, esquina e bus station e outras coisas assim também vão levar at se você estiver usando aquilo como ponto de referência. Por exemplo, se eu vou falar que tal lugar, tal comércio fica na esquina tal, aí é on the corner tal. Muito comum você usar as ruas que cruzam, né? Na esquina da rua tal com a rua tal. Aí é on the corner. Por quê? Porque aquilo lá é o lugar onde há aquela relação de apoio, né? Aquele prédio, aquele lugar fica ali. Agora, se você está usando aquela esquina específica apenas como ponto de referência, que é o lugar onde você está naquele momento, quer dizer, você não tem raiz ali, né? Você está usando aquilo como ponto de referência, sei lá, de repente para alguém te localizar. Você falou na esquina tal aqui. Aí você usou at, porque entra aquela ideia de uma utilidade, de interação. Você está usando a esquina como ponto de referência. O mesmo serve para bus station. Bus station a gente não fica normalmente muito lá. Certo? Bom, vamos para a relação no tempo, então.
que essa aqui é bem interessante também. A relação do tempo, voltando lá para a preposição in, nós temos os períodos longos, então palavras como past, present, future, palavras como century, decade ou year, ou os próprios séculos, as décadas e os anos, season, as estações, month, mês e week, semana. São períodos abrangentes, vejam só, são períodos abrangentes. Aquela ideia de ambientação, de contexto, de cenário levada para a relação temporal agora, não mais para a relação física. Mas reparem que a ideia, por exemplo, de century é como que uma adaptação, sei lá, da ideia de country, só que na relação de tempo. Mais ou menos isso. E as outras vai seguindo aí, se tornando o período temporal cada vez menor. Depois nós temos partes do dia. Então, in the morning, the afternoon, in the evening. Então, manhã, tarde e noite. Eu vou voltar o morning, afternoon, evening depois, tá? Vamos avançar aqui para a preposição on, depois eu vou voltar aqui para explicar melhor essa parte do dia. Mas aqui é porque é uma parte, está tomando essa parte do dia como um período abrangente, né? Dividindo o dia em três partes. Vamos para o on, então. Dias da semana. Então, um exemplo ali, né? Stores don't usually open on Sundays. Então, as lojas normalmente não abrem aos domingos. Então, on Sundays. Data, né? Com dia e mês. Bom, se o mês é in, não tem problema. Se você encaixar ali um dia, aí você tornou específico. Você está falando, na verdade, do dia. Só usando o mês para tornar a referência um pouco mais clara. Então, his birthday is on June 2nd. Aniversário dele é no dia 2 de junho. Então, segue aqui o dia, né? Mesma coisa do dia ali. Seja dia da semana, dia do mês, você vai usar o on. Então, com a palavra dia, usa-se on. Weekend, a palavra weekend é nos Estados Unidos. E eu coloquei ali, aliás, fala on the weekend, né? Com a palavra, com a preposição on, usa-se nos Estados Unidos. E a preposição at usa-se no Reino Unido. Então, tem essa diferencinha. Então, com a palavra weekend, usamos on, se for inglês americano. Depois nós temos dias especiais, Christmas Day, Easter Day, New Year's Eve e Birthday. Todos esses dias nós usamos on. Aqui, algumas dessas datas vão aparecer de novo, como por exemplo ali, ó, Christmas. Christmas vai aparecer de novo ali na preposição at. Qual que é a diferença? Quando eu uso on, Christmas Day, eu estou me referindo às 24 horas do dia do Natal. Então, estou me referindo àquele dia enquanto um período temporal. Quando eu uso at Christmas, eu estou me referindo ao evento do Natal. E aí eu não tenho um período especificamente. Porque, sei lá, pode reunir sua família para o Natal às 6 da tarde, às 8 da noite, às 10 da noite. Porque ali eu falo do evento. Então, o horário específico dele vai depender de cada um. Não estou falando do dia, da data, porque a data vai com a preposição on. E partes de dias específicos da semana. Então, veja só, se eu colocar Monday ali, um dia da semana, eu taquei Monday ali no exemplo, mas poderia ser qualquer um. Colocar Monday e o período, Monday morning, vira on, porque agora eu estou me referindo ao dia, não mais apenas ao período. E aqui já entra uma contradição, né? Porque veja só, por que morning aqui está sozinho? Vai lá na preposição in e aqui, se você pôr um dia ali, ele vai para a preposição on, né? Vamos avançar para o at, que depois eu volto comparando essas três aí. Então, lá no at, nós temos as horas específicas, né? Então, there's a meeting at 2:30 this afternoon. Há uma reunião às 2:30 nesta tarde. Por que que com horas é o at? De novo, o at, ele não vai enfatizar como o in um período longo, que é como se fosse um ambiente. Por exemplo, a gente tende a tratar, voltando aqui rapidinho para o in, a gente tende a tratar essas referências temporais aqui dos períodos longos, né? Past, present, future, century, decade e tal, até week,
como ambientes temporais. Por exemplo, você dá uma nota, por exemplo, para o ano. O 2000 e tanto foi um ano difícil, ou foi um ano bom. Mas não foi um ano bom no sentido geral, assim, sempre bom. Quer dizer que no geral ele foi bom, né? Não no total, aliás, né? Não foi 100% bom. Teve momentos ruins também, mas no geral, né? Na conta final ele foi mais bom do que ruim. Você dá uma nota também para, por exemplo, past, present, future. O passado era não sei o quê, o presente é assim, o futuro é não sei o quê. Então, repare que são como que blocos, são blocos, né, enormes de tempo, que podem receber uma característica de ambiente temporal. Quando nós usamos... Opa, já ferrei o negócio aqui, peraí. Aí. Quando nós usamos os dias da semana ou um dia do mês, a ênfase já vem um pouco diferente, a ideia já vem um pouco diferente. Já não vem mais com aquela coisa de um bloco enorme, período enorme de tempo, meio que, meio que estático ali, uma coisa ambiente, mas sim dá uma ideia mais de dinâmica, né? Um ponto específico. Agora, quando a gente vai para a preposição at, que são as horas, aqui a primeira aplicação são as horas, nós estamos nos referindo a um ponto específico dentro daquele período do dia, dentro daquele momento do dia. Então, veja só, é um ponto específico, assim como nós usamos aqui, ó, cadê? Window, entrance, table, desk como ponto de referência. Então, janela é um ponto específico, muito preciso dentro de uma casa, dentro de um prédio. Entrada também. Então, a hora é um ponto específico dentro do dia. E também tem a relação de utilidade, porque a informação de hora é a informação que tem uma finalidade prática, né? Se você, hum, por exemplo, nesse caso aqui, na reunião, há uma reunião às 2h30 da tarde. Se você fala que tem uma reunião no dia tal, a informação da reunião no dia tal não é uma informação prática, não é uma informação útil, porque o dia tem 24 horas, a reunião pode ser a qualquer momento. Se você fala que a reunião é à tarde, ou é de manhã, ou é à noite, também não serve. Por quê? Porque não é. Bom, quantas horas tem a parte da manhã, quantas horas tem a parte da tarde, quantas horas tem a parte da noite. Então, você precisa de uma informação que tenha uma finalidade prática, que seja útil. Então, aí entra a ideia do at, né? A hora ela tem finalidade prática. A hora exata tem finalidade prática. Weekend, se tratando do Reino Unido, né, do inglês britânico. Do Reino Unido não, né, do inglês britânico e dos países que seguem a mais o inglês britânico. E partes do dia. Day, daylight, night, noon, midday e midnight. Então, dia é day, daylight é dia, night é noite, noon, midday é meio-dia, nos dois, né? Midnight, meia-noite. Eu já volto a esse aqui, vamos passar esse aqui, depois eu já volto, explico melhor por que com, por exemplo, night é at e evening, que também se traduz para noite, in. Pois eventos e datas específicas. Então, aqui eu já expliquei, né? Então, eu estou me referindo a Halloween, Christmas, the party. Estou me referindo ao evento específico. Então, se eu uma festa ali, at the party, na festa. Se há uma festa ali marcada, combinada, a festa ela tem um momento específico para começar, ela tem um horário específico. Então, ela é uma informação no dentro do contexto, ela é uma informação precisa e que, né, não tem uma hora certa para começar e essa hora foi informada ali para as pessoas que foram convidadas. Então, nós usamos o at, porque, de novo, vem aquela ideia de precisão que vem da ideia de praticidade, utilidade, é uma informação prática. Se você vai fazer uma festa, tem que saber o horário, tem que dar o horário dela, né? Não pode simplesmente falar, vai ser dia tal, tem que ter um horário. E Christmas, quando nos referimos não ao dia do Natal, mas o evento do Natal, né? Halloween também. O evento Natal, não ao dia. Beleza? Agora, vamos entender aqui essa partes do dia, porque a gente tem a parte do dia aqui, na preposição at, e a partes do dia ali, na preposição in. Qual que é a diferença? Vamos lá.
A gente aprende que também, a gente aprende também que quando você chega na casa de alguém, você deseja boa noite falando good evening, né? Boa noite com evening. E quando você vai embora, você deseja good night, não good evening anymore, não good evening mais, né? Deseja good night porque está acabando, está indo embora. Então, na chegada é good evening, na saída é good night. Mas por que isso? Primeiro, a divisão, vamos voltar aqui para a preposição in. A divisão do dia entre morning, afternoon e evening já abrange as 24 horas. A palavra night não é um período da noite, uma parte da noite nessa divisão. Night não participa dessa divisão. Evening já abrange toda a noite. Aliás, a rigor, quando é meia-noite e um, já é morning. Madrugada é morning. Apesar de a gente não usar assim tão rigorosamente essa distinção, mas na regra é isso. Então, morning, afternoon e evening já abrangem as 24 horas. Então, não há necessidade de encaixar um night ali. Acontece que quando eu divido o dia entre morning, afternoon e evening, é uma divisão pensando num tipo, é uma divisão com uma certa ideia de dia, da divisão do dia. Quando eu divido o dia entre day e night, vamos começar com day e night, depois a gente encaixa o noon e o midnight. Quando eu divido o dia entre day e night, a divisão feita aí ela é pensando de outra forma no dia. Então, morning, afternoon e evening é uma divisão temporal pensando em períodos do dia, em partes do dia, de fato, divisão temporal dentro do dia. Então, nós temos ali o dia que é dividido em 3 blocos temporais. Manhã, da meia-noite e 1 até meio-dia. Afternoon, meio-dia e 1 até umas 6 horas, pode variar. E evening, das 6 e 1 até meia-noite. Então, a gente tem essa divisão. É uma divisão pensando num bloco temporal. E esse bloco, cada um desse bloco temporal tem como que o seu estilo próprio. Então, amanhã tem um gostinho de manhã, a parte da tarde tem um gostinho da tarde e à noite tem um gostinho próprio da noite. Então, tem um estilo próprio, tem um ambiente próprio. Então, morning, afternoon e evening enfatiza o ambiente que é criado nesse período da manhã, depois afternoon, que é criado no período da tarde, e evening, que é criado no período da noite. Então, tendo essa ideia de um ambiente, de um contexto, ó, quem está no Instagram aí, o link está na bio do meu perfil. Vai lá no perfil e clica no link para você ir para o YouTube. Ele está compartilhando tela aqui. Então, como tem essa ideia de um período que é um ambiente, tem todo um estilo próprio, tem uma coisa própria, então entra na ideia da preposição in, porque é a preposição in que dá essa noção de uma ambientação, certo? Quando você divide o dia entre day ou daylight, que são sinônimos, e night, o pensamento aqui é outro. O pensamento aqui o pe- originalmente, né? Claro que a gente já não pensa mais assim hoje, não usa mais exatamente por conta disso, mas a preposição vem disso, né? Vem desse uso original. Day ou daylight, que é o período produtivo do dia, e night é o período de descanso, o período não produtivo do dia. Então, day é aquela parte do dia em que tem luz e dá para trabalhar, dá para produzir, dá para você fazer atividades, porque você tem luz. E night é aquele período que não dá para fazer nada, porque não tem mais luz, está escuro, é o momento do descanso. Então, veja que, segundo esse critério, day e night são informações precisas, porque é muito fácil você saber se está claro ou se está escuro. É muito fácil. Agora, para você saber se está de manhã ou se está de tarde, você vai precisar olhar no relógio, dependendo do momento. Se for, por exemplo, porque se for 11h55, considerado morning ainda, mas de 11h55 para, sei lá, meio-dia e 5, passaram aí 10 minutos, não dá diferença nenhuma no ambiente, no ambiente, no lugar, na sensação térmica, não muda nada. Só que já deixou de ser morning, passou a ser after. Então, saber se é day, saber se é night é muito fácil. Então, é uma informação precisa. Você olha, pô, tem luz, é day. Não tem luz, é night.
não dá para fazer nada, é o momento do descanso. Então, veja só, levando isso lá para aquela ideia de quando você chega, você fala good evening, quando você vai embora, você fala good night, nós temos aqui o que está por trás disso. Quando você chega na casa de alguém, se ela chega num lugar e você fala good evening para as pessoas, você está tratando aquele período do dia como simplesmente uma divisão temporal. Não é? Bom, já passou das 6 da tarde, então agora é evening. Então você está tratando aquele momento como simplesmente uma divisão temporal mesmo, tipo um bloco de uma quantidade de horas, uma divisão ali em minutos. Ó, quem tá aí no Instagram, vai lá que tá na live no Instagram, o link está na bio do meu perfil. Vai lá no meu perfil, na bio, clica no link para você ir para o YouTube. Lá a gente está compartilhando a tela. Agora, quando está indo embora do lugar, então entende-se que o evento acabou, né? Então agora você vai entrar, digamos, no momento de descanso. O momento de descanso é referido por night, como você diz, good night. Então acabou o evento. Então é daí que vem essa ideia de quando chega fala evening, quando vai embora fala night. Claro que a palavra night tem várias outras aplicações, né? É usado como um momento de festa, momento de sair e tal, enfim. Mas todos esses usos derivam desse uso original. Deu para entender? E o, o noon e o midday e o midnight, eles são usados com at porque são informações precisas, né? Dizer que é noon ou midday e dizer que é 12 o'clock, que é meio-dia, 12 horas, é a mesma coisa. Dizer que é midnight ou dizer que é 12 o'clock é a mesma coisa. Então, noon e midnight são informações precisas. É um único momento, é um minuto do dia inteiro ali. Então, é muito preciso. É a mesma coisa que dizer as horas. Não é um período impreciso. Então, daí vem o uso de noon, midday e midnight. Mas o que importa é morning, afternoon e evening é um tipo de divisão temporal do dia, um tipo de divisão do dia baseada na passagem do tempo. Day night é um outro tipo de divisão do dia baseado no que dá para fazer naquela parte do dia. O período de atividade e o período de repouso. Tem luz, não tem luz. No midday não entra na divisão day night. Day night é só day night mesmo. Certo? Bom, eu acho que passei por tudo aqui, né? Vocês têm alguma dúvida aí, mandem no chat. Quem é do curso, pode mandar lá no grupo do WhatsApp também, se quiser. Que a Amanda não estava conseguindo mandar. Amanda tá aí? A Amanda não estava conseguindo mandar no YouTube a dúvida? Pode mandar lá no grupo. Estou abrindo o WhatsApp aqui. Se tiver dúvida, pode mandar no grupo. E já aproveitando, quem não for aluno do curso, eu vou deixar o link aqui no vídeo, na descrição do vídeo, para o curso Inglês e Legendas 2.0. Aulas ao vivo toda segunda-feira às 19. Começamos na semana passada, então no começo ainda, dá para acompanhar tranquilamente, as aulas estão gravadas na plataforma, as aulas que já foram, né? E o link que está fixado aí nos comentários, no chat, é o link para esse print aqui que vocês estão vendo. Eu vou colocar os outros também nas aulas anteriores. Eu vou fazer o print bonitinho ali e eu vou colocar o link também nos comentários, na descrição dos vídeos, né, das aulas anteriores. Bom, ninguém tem dúvida. Então, é isso. Semana que vem a gente volta, então, com a preposição for, provavelmente. Vou decidir ainda, mas provavelmente será a preposição for. E aí, na outra, a preposição to. São duas preposições que confundem também. E aí, na outra, a gente faz uma comparação entre as duas. Beleza? Então, é isso, pessoal.
Qualquer coisa também, se surgir dúvidas depois, pode mandar lá no Instagram, sempre tem caixinha de pergunta por lá, beleza? Então é isso, um abraço aí para todo mundo e até semana que vem.